Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Nós vamos prosseguir o culto, como já tivemos à tarde, renovando o voto de oração toda quarta-feira, visando a paz familiar e preparando para a primeira Santa Ceia do ano, que já é domingo agora, é dia 10. E nessa etapa agora, é uma nova etapa da Igreja Gloriosa, fundamentada no acréscimos da fé, ou na medida que a fé aumenta, é que os níveis de avivamento aumentam. Não quer dizer que já está ocorrendo, mas antes é a palavra, Deus revela o que Ele quer, e as pessoas assimilando, Deus cumpre. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas, a palavra. Então estamos falando dos degraus de fé, nesse segundo nível que já foi pregado uma vez, mas aprofundado porque é a visão que a fé, ela aperfeiçoada, leva a maiores conquistas. Então o texto básico que está sendo lido é 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 4, que é a base da campanha. Cada tópico está sendo feito uma mensagem, e vai até domingo com a grande primeira Santa Ceia do ano. Então à tarde muitos vieram, recebemos aí muitos que estavam até sumidos e pedido para voltar ao ministério. Algo impressionante quando Deus vai atuando na igreja, tornando gloriosa. Então vamos ler 2 Pedro, capítulo 1, a leitura começa no verso 4. Estamos utilizando a Bíblia Jerusalém. Então diz o seguinte: por estas promessas e herança que o Senhor grandissimamente nos deu, para que por elas fiqueis participante da natureza de Deus, havendo escapado da corrupção que pelos desejos exagerados da raça adâmica se contamina nesse mundo. E vós então agora, pondo então todo o cuidado e diligência, acrescentai então aos princípios da fé a bondade ou a virtude, porque a bondade levará a ter em vós o conhecimento de Deus, e esse conhecimento leva a ficar temperante, e a pessoa temperante, ele tornará muito paciente ou longânimo, e isso levará a ter um coração muito piedoso. A piedade leva a amar todas as pessoas como irmãos, e o amor fraternal leva a ter a natureza de Deus, que Deus é o próprio amor. Então essa é a leitura na Bíblia Jerusalém. Então podeis assentar e as palmas para louvar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, então em certo momento que anunciava a igreja tornar gloriosa, foi ministrado que é necessário, após ter o fundamento da fé, subir os degraus da fé. Mas aí tivemos que dar uma pausa para aprofundar mais os alicerces da fé, porque muitas vezes as pessoas entendiam que o fundamento em Cristo, a fé, é só crer que Deus cura ou liberta, que Ele é o Filho de Deus, que Ele perdoa. Realmente são conceitos reais, mas o fundamento em Cristo é a pessoa própria dele. Então por isso que foi levado à visão gloriosa, que é o cristão fundamentar em Cristo, e fundamentar nele é ser semelhança dele. Então o Espírito de Deus vem nos transformar, na medida que aceitamos Jesus, ele vai nos mudando. 2 Coríntios 3,18, dia a dia o Espírito Santo nos transforma no caráter, na identidade, na personalidade, a palavra vai ficando viva, vamos tendo um altar preparado para Deus. Então é o que é pregado como fundamento. Mas agora saímos do fundamento. Mas por que muitas pessoas têm dificuldade dos fundamentos? Ou até crê, mas no meio do caminho para. É igual construir uma casa. A pessoa pode usar materiais médios, não faz o alicerce bem, depois constrói uma casa, dá rachadura, cai, dá ventania, desmorona. Mas o alicerce inabalável, ele suporta até terremoto. Então espiritualmente, quanto mais você ora para a morte adâmica, mais o Espírito Santo atua, porque a legalidade dos demônios é o homem adâmico, o homem caído. Então você quer vencer os inimigos e acha que os outros querem inimigo,
então considere você o pior inimigo. Se você combater você mesmo e falar como Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, no verso 50, 51, ele orava para morrer todo dia. Então, quanto menos o homem adâmico domina, mais o Espírito Santo opera. Consequentemente, ele vai nos transformar. Aí a fé fica inabalável. Isso que leva a igreja a tornar gloriosa. Tem evangelho que é pregado, mas para dar sacrifício, legalismo, por contenda, por comércio. Fala de Jesus, mas não mata a raça adâmica. E aí fica o evangelho como trigo contaminado. Mas se tornar glorioso, então o fundamento fica firme. Então, se o fundamento não ficar firme, a pessoa estará sempre com problemas. Sempre o inimigo vai encontrar uma brecha adâmica para atacar. Mas se a igreja torna gloriosa, logo o fundamento fica pronto e o prédio é construído, orando no Espírito. Então, quando o alicerce está pronto, entra os degraus da fé. É o que foi falado tempos atrás, mas para fortalecer mais o alicerce, fundamentou mais os alicerces da igreja gloriosa. Mas agora já podemos ir adiante, porque muitos já têm o fundamento da fé, da oração, de orar no Espírito, como muitos à tarde vieram hoje, pedindo perdão, graça de Deus, estavam até aqui, não estavam, voltaram. Então falaram, bispo, pastor, tivemos muito local, mas nos perdoa, ouvimos tanta coisa, mas nada acrescentou, piorou, sempre a mesma coisa, mas sempre Deus mostrando realmente a igreja tornar gloriosa. Então as pessoas ficam muitas vezes sem rumo, mas o fundamento sempre foi pregado. O pior inimigo é a pessoa, não é o bispo, não é o pastor, não é o ministério, não é o cantor. O pior inimigo é a própria pessoa. Se orar todo dia para matar a raça adâmica, isso não ocorreria. Mas as pessoas insistem em manter o homem adâmico porta de entrada para demônio. Mas se matar o homem adâmico orando no Espírito e orar mesmo, cada dia vivo minha morte, a fé se estabelece, o fundamento em Cristo. E logo o Espírito de Deus leva para o segundo degrau. O segundo degrau é a bondade ou virtude, caracterizada como o próprio Deus te manda a evangelizar sem você até querer evangelizar, mas o próprio Deus te fala. Felipe estava no caminho de Azoto para Jerusalém. Felipe, cheio do Espírito de Deus, Deus fala, pare essa carruagem, batem na porta. E lá dentro estava o administrador da Etiópia, que é um país da África. E aquele homem ia para a África sem entender nada do que ouvia em Jerusalém. Mas o próprio Deus manda Felipe entrar na carruagem sem ele ser convidado, sem conhecer a pessoa. Isso é a bondade, quer dizer, é a ordem de Deus de confortar alguém, de exortar alguém e edificar. É os três níveis da bondade: conforta, exorta, edifica. Então aquele homem, eunuco da Etiópia, ouviu a palavra, foi exortado, confortado, logo pediu para batizar e converteu, volta para a Etiópia e prega para o país inteiro o avivamento. Como que aquele homem converteria? Só de ouvir, de alguém pregar, não seria convertido, mas no nível que Felipe estava, Deus pôde usá-lo. Por isso que o avivamento vai depender de níveis que a igreja está. Se ficar só no primeiro nível, vai ouvir muito tipo de evangelho, pode o inimigo te enganar, porque vão pregar comércio, fingimento, por competição, por heresia, por legalismo, e o inimigo pode atuar, porque se o inimigo percebe que a raça adâmica está viva ainda, vai influenciar a pessoa. Mas se já converte e o homem adâmico vai morrendo, vai levar o caráter, identidade, personalidade. É a base da igreja gloriosa. Logo o Espírito Santo leva a bondade. A bondade leva a outro princípio ministerial. Veja bem, a bondade leva a pessoa ter o conhecimento de Deus. Salmo 25 foi lido várias vezes, capítulo 25, 2. Quem teme a Deus, ele revela os segredos da sua aliança, da sua palavra. Ele fará saber os seus propósitos. Então a palavra vai ficando viva. Não foi lido também em Hebreus? Deus vai escrevendo a palavra no coração, vai ficando vivo. Não, ninguém precisa falar, conhece a Deus, sabe essa palavra. Não, cada um vai tendo a mesma visão de Deus. É o poder do conhecimento da palavra aumentando. Então tem muitas pessoas que só vão converter com uma palavra viva. Não ocorreu com Paulo, quando chega na Grécia, e a Grécia é berço da medicina, da filosofia, das matemáticas, das físicas.
da ciência humana, tudo veio lá da Grécia, pessoas eruditas. Tanto é que lá saiu a escola estoica, que é a escola que cultua o corpo, está lá em Atos, os estoicos e epicúricos. Os epicúricos cultuam a natureza. Tudo surgiu lá na Grécia. Então Paulo chega em Atenas, então ele vê vários nichos, e o último lá estava vazio. Então Paulo pede a palavra, porque eles davam chance para quem quisesse anunciar alguma sabedoria. Ele fala: vocês são muito sábios, vocês reservou um nicho para o rei, o Salvador, o Filho de Deus, é isso que eu vim trazer e pregar. E então ele fala de Jesus, da salvação, da ressurreição, do evangelho, da palavra, do poder, e fala de forma sábia. E ali tinha doutores, base da ciência, base das Olimpíadas, que veio tudo da Grécia, e eles dão crédito à palavra. Então ali estavam pessoas doentes, paralíticas, como relata a palavra, e uma pessoa praticamente sem pernas, ou seja, totalmente atrofiado. E ele ora, e eles pedem um sinal, e as pernas do homem crescem normalmente. Não é igual hoje que um pastor ora, outro bispo ora, a pessoa sai meio capengando, ou ainda segurando a muleta, ou acha que ainda está arrastando, ainda fala: não, daqui uns dias está melhor. Não, um milagre que é milagre, ocorre na hora. Então as pernas do homem cresceu, tornou normal, e os gregos creram. E sabedoria da palavra, sabedoria acompanhada de poder. Então veja bem, aos degraus de fé. E quanto mais a palavra vai aumentando, veja que o conhecimento leva à temperança. Ontem foi falado da temperança. É uma leitura também que está em 1 Coríntios 6,12, que a comida é para o estômago para a comida. Mas não me deixarei dominar por coisa alguma. Temperança é o controle de tudo. Então a pessoa que controla tudo, ele sabe abster das coisas, pode ir numa festa que ele não vai extrapolar, controle de todos os desejos que o ser humano pode ter. É uma pessoa que tem modéstia, ele consegue equilibrar os limites que Deus permite, ele não extrapola, é o temperante. Então a pessoa temperante, ele pode ajudar outros, principalmente quem tem problema conjugal, sexual. É o que mais ocorre hoje, é os problemas de ordem sexual, pederastas, lésbicas, pedofilia, incestos, sexo entre familiares, que tem para todo lado. Então Paulo enfrentou isso na igreja aos Coríntios. Um homem se casa porque ele era viúvo, e casa de novo, e frequenta a igreja aos Coríntios. Só que o filho passa a ter incesto com a madrasta, e isso vem à tona na igreja, e os coríntios não sabem o que fazer. Mas Paulo dá uma declaração, ele fala: entrega esse rapaz para o diabo, para ele ser salvo pelo menos um dia, mas a carne, destruir ela agora. Então ele ouviu aquela palavra, a igreja ficou aterrorizada com aquela palavra, mas foi a maneira que Deus deu para curar aquele jovem, porque incesto é igual homossexualismo, pederastra, é algo mental que domina a pessoa e não consegue equilibrar. Não é porque nasceu assim, vai ser assim, é consequência da queda adâmica. Mas quando chega no nível da temperança, do equilíbrio, que sabe equilibrar, consegue dominar e não se extrapola, e a pessoa tem o equilíbrio e aquilo não domina ele, esta fé pode ajudar quem tem esse problema. Por isso que muitas vezes não consegue muita libertação nesse nível nas igrejas, porque muitas igrejas não estão no nível da temperança, do ministério temperado. Tem fé, mas não tem um conhecimento, não tem a temperança ou a bondade. Por isso que o avivamento ele vai aumentando na medida que subimos os degraus de fé. Então nós temos que ter essa visão da palavra. Então isso foi pregado ontem e é para todos nós, porque Deus quer todos da natureza divina. Veja que Pedro declarou: subir os degraus de fé levará todos a ter natureza de Deus. O que é natureza? Natureza de Deus quer dizer os requisitos divinos passam a estar dentro de nós, em nós, como está lá no livro de Salmo 8, Deus nos fez semelhança a Deus, natureza de Deus. Nós não fomos criados para ser raça adâmica comum ou seres humanos simplesmente, fomos criados para ser natureza de Deus, é o propósito de Deus desde o começo.
Mas a queda veio, mas Jesus veio restaurar. E agora estamos subindo de novo os degraus para alcançar a natureza de Deus. Essa é a etapa agora. Mas não quer dizer que já está ocorrendo. Mas se você praticar tudo que é ministrado, irmos adiante, logo você vai vendo a diferença. Veja então que a temperança vai levar você a ter um ministério paciente. O que é o ministério paciente? A paciência, ela é chamada também fruto, mas o fruto é diferente do ministério paciente, como também a temperança é um fruto, mas é diferente do ministério, da função temperante. Veja bem que em Números relata uma passagem que depois vamos citar em Deuteronômio, ou Números também, 20, 11, e Deuteronômio 32, 51, que fala do ministério de Moisés. O ministério paciente, tolerar com alegria e amor o erro dos alheios e dos mais fracos, não ficar abalado com a ignorância das pessoas, tolerar com prazer, não ficar abalado com erros das pessoas. Esse é o outro princípio do acréscimo da fé, total tolerância. Se você ler lá em Números, que está lá, você pode até abrir, 22, 11, o povo de Israel sai do Egito, Deus leva Moisés a dar os 10 mandamentos, Deus faz ele operar maravilhas, mas o povo continua murmurando, querendo água, comida, e lá na metade do caminho não tem água de novo. E mesmo que o povo viu o milagre, maravilha, viu 10 mandamentos, viu o mar vermelho abrir, mas chega em certo momento que o povo quer água e não tem. E o povo murmura, queixa, melhor voltar para o Egito. Não, Moisés nos trouxe para morrer. Não, aqui não vai dar certo, é melhor levantar outros líderes, que Moisés não está nos direcionando como devia. Estamos passando fome, sede. Deus vê tudo aqui, ele fala, Moisés, pega o seu cajado, encosta na rocha, que vai dar água para o meu povo. Só que Moisés, ele fica intolerante, ele fala, não suporta esse povo mais. Desde o Egito é só murmúrio, fofoca, queixume, querendo me matar, abandonar, uns já quiseram a minha liderança, até meus irmãos, e outros blasfemaram, e agora de novo. Então Moisés pega o cajado e bate 2 vezes na rocha. Ele perdeu a paciência. O ministério paciente não funcionou mais nele. Aí o que ocorre? Você acha que Deus agradou? Não. Deus falou, Moisés, agora tu não vai entrar na terra prometida, porque se tu só encostasse na rocha, sairia água e eu seria santificado pelo povo, porque era nesse momento que o povo pararia de murmurar e reclamar, e viria tudo que eu fiz, e sairia água da rocha, e saberiam que eu sou Deus e cuido deles. Mas tu bateu na rocha, e eu não mandei isso. Você ficou nervoso, quebrou o princípio da paciência. Então o ministério de Moisés, ele finaliza por aí, tanto é que ele não entra na terra prometida. Então tem muito problema hoje nas igrejas, nas famílias, em pessoas que são incrédulos, revoltados. A pessoa fala, não aguento mais essa pessoa, não aguento mais essa pessoa nas drogas, não aguento mais parente, não aguento esse vizinho. E a pessoa fica intolerante, não suporta mais. Mas é aí que Deus operará algo que não estávamos nem esperando. Mas se a pessoa não subir os degraus da fé, ele não terá o ministério da tolerância. Ele vai logo esgotar. Logo ele vai falar, não aguento mais, já orei, já entreguei para Deus, não tenho mais jeito, não suporto mais. Aí esse nível leva muitas pessoas a ser alcançado. Mas se a igreja não chegar nele, muitos se perdem. Então veja que naquele momento ocorreu algo muito sério para Israel. Muitas pessoas acham que aquela geração de Israel não entrou em Canaã porque eles ouviram muitos espias e depois inflamaram Israel. Mas a queda
ou o impedimento da geração de Israel não ter entrado na primeira geração, começou em Moisés. Porque se Moisés só tivesse encostado na rocha, tivesse paciência, mesmo aquela murmuração, mas nem Deus estava importando, Deus queria ser santificado, porque paciência é suportar até o final as injúrias das pessoas. Porque se Moisés só encostasse na rocha, sairia água, aí o povo acreditaria mais em Deus. Aí na hora que chegasse lá em Canaã, eles não dariam ouvido aos que foram espiar a terra e ficavam reclamando. Aí o povo ia falar, não, mas veja, várias vezes Deus falou e cumpriu, estamos morrendo de sede, saiu água da rocha, então esses inimigos, não vai ser nada para Deus. Mas já que ali Deus não pôde ser santificado, na hora que eles chegam em Canaã, aí vão ouvir os espias que falaram só derrota. Por isso que tem muitas perdas no avivamento, porque a igreja não prossegue os degraus de fé. Então o princípio do ministério paciente, ele é importantíssimo para muito tipo de cristão, de igrejas e de pessoas que estão reclamando, murmúrio, desviado, não quer mais nada com Deus, tão pior que incrédulo, e assim por diante. Então é necessário subir os degraus de fé, porque senão não vai ter avivamento. Você acha que avivamento é só porque apareceu um apóstolo, missionário, está pregando, fazer milagre? Isso aí é o fundamento da fé, é a base, e muitas vezes pode estar contaminado ainda, mas se a fé tiver segundo Cristo, a tendência é o avivamento subir. Então veja bem, que a palavra de Deus declara que na igreja primitiva sempre ocorreu esses níveis de fé. Felipe, como bondade, veja o apóstolo Paulo na Grécia, e assim vai seguindo. Estevão, que foi apedrejado e tornou o primeiro mártir, mas Estevão é o ministério paciente, porque o povo estava xingando e murmurando, o povo falando, vamos matá-lo, vamos jogar pedra nele, e ele começou a pregar, de Gênesis até o final, toda a história do evangelho, da palavra, sendo apedrejado e pregando, e ele morrendo e falando, estou vendo o céu aberto, e Jesus à direita do Pai, e pregou, e suspirou, e não duvidou, não perdeu a paciência, mesmo lançando pedra nele. Aí o que ocorreu? Estava lá no meio daquela multidão, aos pés dele estavam as roupas de Estevão, que era Saulo, que lá na frente ia virar o apóstolo Paulo. Se não tivesse liberado aquela palavra para o Estevão, não haveria nenhum apóstolo Paulo, porque aquela palavra que enraizou nele, e quando ele vai para Damasco, Deus tem como aparecer o Senhor para ele, e ele se converte. Então o avivamento vai espalhando. Então muitos níveis de fé é que leva a ter avivamento. Então as igrejas estão só falando petição, só fazendo sacrifício, só pedindo dinheiro, só querendo fazer as pessoas fazer campanha para melhorar, só o nível da fé inicial. Mas nós devemos prosseguir a maturidade. Por que tem que prosseguir a maturidade? Para alcançar a natureza de Deus, é o que vai ser falado domingo. Jesus volta quando a natureza da igreja está divina com a natureza dele divina. Não há como Jesus voltar com a igreja com natureza adâmica. Por isso que nós temos que alcançar a natureza celestial aqui mesmo na terra para ter avivamento. Já pensou Jesus voltar e encontrar cristão rebelde, duvidoso, não é bondoso, só quer Deus para resolver os problemas da terra, não é paciente, qualquer coisa está batendo cajado e xingando, não é temperante, não tem controle, vai numa festa, em vez de ir na festa e comer um pouquinho, leva 2 sacolas para encher de salgado, leva para o papagaio e para o cachorrinho, em vez de ter temperança, está com o estômago dominando, não é temperante, não tem o ministério da temperança, como vai combater o mal? A fé não está funcionando. Então a igreja que torna gloriosa, ela vai edificando, até alcançar a natureza divina. Então essa mensagem, ela é baseada ao nível da igreja gloriosa, que é fundamentada sobre o fundamento que é Cristo. Mas quando falávamos estas mensagens, a liderança anterior falou, não, isso é impossível, isso aí vai demorar, isso aí ninguém vai aceitar.
Mas Deus deu a ordem da igreja tornar gloriosa. É muito mais fácil mesmo ficar no primeiro nível, só fazendo campanha, sacrifício, pedindo dinheiro, trazendo convidado de todo lado. Tem igreja que nem o pastor oficial prega, é todo dia um novo, todo dia uma novidade, um para contar piada, um para fazer extrapolia, um para fazer teatro, um para ser cantor, não sabe nem se mexe com droga ou não, e acha que está louvando a Deus. Está desse jeito as igrejas. E acha que isso vai ser o bom do avivamento. Não é. Isso vai levando mais contaminação. Porque enquanto manter a raça adâmica, mais demônio tem legalidade de atuar. Enquanto tiver a raça adâmica, o inimigo pode atuar. É a contaminação do evangelho. Mas Deus falou, agora deixa crescer ambos juntos. Deus até na parábola do trigo e do joio falou, então mande arrancar agora a contaminação. Jesus falou, não, deixa crescer ambos juntos. Na ocasião da ceifa, é que colhe o meu trigo e põe no celeiro, o resto põe no fogo. Então não terá como evitar a contaminação, mas terá como manter puro e subir os degraus da fé, para alcançar a natureza divina. Aí domingo completaremos que alcançando a natureza divina, você vai ver coisa impressionante que ocorre na terra, a glória do Senhor, o avivamento, preparando para a volta do Senhor. Começa a grande colheita de almas. Então essa é mais uma etapa, e as palmas para louvar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus. Então fique de pé e vamos orar para mais uma etapa da unção do degrau de fé, que completa domingo com a primeira Santa Ceia do ano. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos, ó Deus, prosseguindo mais um dia, preparando para a primeira Santa Ceia do ano, como também, ó Deus, essa etapa sobre a fé em Cristo, edificar a nós mesmos, subindo os degraus de fé, a visão que tu deu de uma escada, e logo tu foi mostrando que o degrau de fé é o que Pedro havia escrito, para chegarmos todos nós a ter a natureza de Deus em nós. Senhor, e quando a igreja tem natureza celestial, Jesus volta. É a revelação que será ministrada domingo à noite na grande Santa Ceia. Pai, que a igreja torne gloriosa, que ninguém viva mais em domínio adâmico, que é legalidade de demônio, mas prossigamos a maturidade em Cristo, como muitos já vieram à tarde, muitos até retornando à casa do Pai, pedindo misericórdia, para viver como igreja gloriosa. Pai, tu tem do norte, do sul, leste, do oeste, vidas para o avivamento. Opere sobre todos nesta noite, que venhamos, ó Pai, ser cada dia mais edificados pelo teu Espírito. Senhor amado, tu tem a tua palavra que não vai sucumbir. Pode passar o céu e a terra, a tua palavra não passará. Tu tens os teus desígnios para cumprir, ainda que o inimigo tenta contaminar o trigo, ainda que o inimigo tenta manter a raça adâmica viva, mas o propósito de Deus cumprirá. Ele tem o seu remanescente, o seu povo que prosseguirá, estará com ele, com a sua natureza eterna, para todo sempre. Aviva o teu povo, vida abundante a todos em mais esta noite. Espírito de Deus, opere grandissimamente, abundantemente, milagrosamente, envolva a todos com a tua glória, Senhor, que prossigamos os degraus de fé, envolva a todos com a tua presença, paz familiar, paz no casamento conjugal, evangelismo, conquistas, livramento. Pai, a unção do ministério paciente, a unção do ministério temperante, o ministério bondoso, o ministério do conhecimento de Deus. Senhor Pai, que a fé venha a ser aumentada, aperfeiçoada, prossigamos a maturidade em Cristo, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, uma salva de palmas para louvar e bendizer